Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Presidente Jair Bolsonaro faz avaliação positiva de conversas com chefes de Estado durante a cúpula do G20 e diz que meio ambiente é vítima de uma psicose ambientalista. Redução de barreiras comerciais entre Mercosul e União Europeia é vista com bons olhos pelos produtores rurais. O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. O setor deve ser um dos beneficiados com o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, já que esse produto está na lista dos que passarão a ter tarifas eliminadas. Após impasse entre governos do Brasil, Alemanha e Noruega, Fundo Amazônia voltará a ser discutido esta semana. Domingo de protestos em mais de 80 cidades em todos os estados e no Distrito Federal, em apoio ao governo Bolsonaro e em defesa ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Plano Safra 2019 e 2020 já está valendo. Produtores rurais podem ir aos bancos para contratar o crédito. E ainda, entrevista da semana, ao vivo, o diretor executivo da BAG, Luiz Cornacchione, avalia o novo Plano Safra, a possível trégua na guerra comercial entre China e Estados Unidos e o acordo recém-fechado entre Mercosul e União Europeia. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Chegou ao fim no último sábado em Osaka, no Japão, a cúpula do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo. O presidente Jair Bolsonaro fez uma avaliação positiva das conversas que teve com os demais chefes de Estado e tranquilizou os líderes europeus sobre a disposição do Brasil em proteger o meio ambiente. Ele disse ser vítima de uma psicose ambientalista. O presidente Jair Bolsonaro ficou satisfeito com os resultados dos encontros durante o G20. Se antes do evento a chanceler alemã mostrava preocupação com o desmatamento no Brasil e o presidente francês ameaçava não fechar acordos com o país, o encontro com os líderes serviu para apaziguar as relações, influenciando no acordo histórico fechado entre Mercosul e União Europeia. Bolsonaro disse que pôde explicar melhor, tanto para Emmanuel Macron quanto para Angela Merkel, seu compromisso com o meio ambiente. Eu conversei com ela, situação bastante tranquila. Ela, no momento, arregalava os olhos, mas de maneira bastante cordial, mostramos que o Brasil mudou o governo e é um país que vai ser respeitado. E falei para ela também na questão da psicose ambientalista que existe para conosco. Uma conversa muito parecida com o senhor Macron da França. Até eu convidei para conhecer a região amazônica. Ele poderia ver que não existe esse desmatamento tão propalado. O comunicado final do G20 reafirma a necessidade de reforma da Organização Mundial do Comércio e faz um alerta sobre a escalada das tensões comerciais e geopolíticas no cenário mundial. No documento, chefes de Estado reafirmam o compromisso com medidas para frear o aquecimento global, previstas no Acordo de Paris. Mas os Estados Unidos, isolados outra vez, se mantiveram fora dessa meta. Sobre economia global, o texto reconhece que o crescimento continua baixo e só deve voltar a acelerar no fim de 2020. Neste sábado, Bolsonaro se reuniu ainda com os governos da Arábia Saudita, Índia, Japão, Indonésia e Singapura. O último compromisso da agenda era um encontro com o presidente chinês Xi Jinping. A China é o nosso maior parceiro comercial. Queremos aprofundar esse relacionamento, até para desfazer certas coisas que falavam a meu respeito desde lá de trás. Mas depois de esperar quase meia hora pelo presidente chinês, Bolsonaro decidiu cancelar a reunião bilateral. Segundo o porta-voz da presidência, Bolsonaro declinou do encontro porque tinha horário para embarcar de volta para o Brasil. E durante a cúpula do G20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em frear o aumento de tarifas de importação após semanas de ameaças e tensões. E ao chegar da viagem, Bolsonaro avaliou como missão cumprida a reunião de cúpula do G20. Missão cumprida, atingiu todos os objetivos. No meio do caminho, no meio do evento, houve a concretização do Mercosul. As informações que eu tenho foram as melhores possíveis. Entra em vigor daqui a uns 2 anos, ou 3, né? Depende dos parlamentos. Vamos ver se o nosso aqui talvez seja um dos primeiros a aprovar, a gente espera. E a luta continua.
Outro destaque internacional, a redução de barreiras comerciais entre Mercosul e União Europeia é vista com bons olhos pelo agronegócio brasileiro. Produtos como o suco de laranja terão as alíquotas zeradas. 70% das frutas cultivadas na propriedade do Inácio são laranja. As plantas dividem espaço com árvores nativas. A técnica agroflorestal, utilizada pelo agricultor há mais de 20 anos, garante qualidade ao produto, que vira suco e é exportado. Fico muito feliz ver as laranjas bem amarelas, bonitas e ter boa produção. O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. O setor deve ser um dos beneficiados com o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, já que esse produto está na lista dos que passarão a ter tarifas eliminadas. Se a gente tem essa isenção no imposto, com certeza a gente consegue competir melhor com outros países, né? 81% dos produtos agrícolas brasileiros terão tarifas de exportação reduzidas ou eliminadas em até 10 anos. Frutas como limão e melancia, café solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais terão as alíquotas zeradas. Arroz, açúcar, mel e as carnes bovina, suína e de aves são algumas das mercadorias que terão cotas de acesso. Carne brasileira há muito tempo luta para entrar nesse mercado europeu. Então, com o aumento das cotas, por exemplo, ou com a diminuição das tarifas, nos propicia entrar no mercado de uma maneira mais competitiva. E nos credencia também a exportar para mais mercados, porque como estamos conseguindo atender o mercado mais exigente do mundo, que é o europeu, portanto, nos qualifica a se comercializar com outros países também exigentes. Ao mesmo tempo, alguns setores aqui do Brasil terão que enfrentar a concorrência dos europeus, como é o caso do vinho. O nosso mercado de vinhos vai ter que competir com o vinho europeu. Mas também pode ser oportunidade para o mercado de vinhos, porque o consumidor europeu tem essa curiosidade de conhecer novos produtos, novos vinhos. E o acordo entre União Europeia e Mercosul precisa do aval dos parlamentos de todos os países envolvidos. Nesta segunda-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que confia que o Congresso Nacional vai aprovar o tratado entre os blocos. E vamos ao Agritendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Acontecimentos importantes no cenário internacional dos últimos dias. Olá, Silmar, quais os impactos disso tudo no agronegócio brasileiro? Duas notícias importantes agora. Uma foi o anúncio da retomada das negociações entre americanos e chineses, acertado nesse final de semana entre o presidente Donald Trump e Xi Jinping, na reunião do G20 lá no Japão. E o outro, é claro, essa questão da União Europeia aqui, só que os impactos no mercado aqui são de diferentes proporções e em tempos diferentes também. A questão do acordo Mercosul-União Europeia, muito bem recebido por praticamente todos os setores aqui de maior interesse, inclusive principalmente o setor do agronegócio. Tem alguns senões aqui que preocupam bastante aqui quanto à evolução desse acordo aqui nos próximos 2 ou 3 anos, que é o tempo que vai levar primeiro para a redação final desse acordo, com muitas nuances aqui que preocupam já desde o início, até a aprovação final, como você disse aqui, pelos parlamentos de nada menos que 31 países, 27 da União Europeia, já tirando o Reino Unido, mais os 4 aqui do Mercosul. Alguns pontos que preocupam é uma exigência da União Europeia, aqui já nessa fase inicial do primeiro acordo preliminar aqui, que é o chamado o princípio da precaução, ou seja, coisas que permitem aqui que os europeus interpretem de forma um tanto subjetiva aqui algumas questões essenciais, que incluem, por exemplo, a questão do meio ambiente aqui no Brasil. Você pode muito bem suspender compras de produtos aqui com tarifa zero aqui da América do Sul, particularmente do Brasil, mediante a simples suspeita aqui de que isso pode estar provindo aqui de zonas de desmatamento recente. O termo recente aqui até que ajuda um pouquinho, porque não inclui coisas do passado, desmatamentos do passado. Isso é que preocupa bastante, porque permite interpretações muito subjetivas, portanto. Por outro lado, essa questão das cotas, que ficou muito abaixo da expectativa aqui que se tinha em vários setores do agronegócio brasileiro, inclusive, principalmente, o setor de carnes e também de açúcar. Carne bovina, por exemplo, apenas 99 mil toneladas. Isso é muito pouco, isso é menos até do que já se discutia anteriormente ao longo dessas negociações aqui, que fazem 20 anos, estão fazendo quase 20 anos agora, né? 99 mil toneladas é muito pouco, é menos do que o Brasil costuma exportar mensalmente para vários destinos. Por outro lado, aqui, frango aqui até
surpreender um pouco mais positivamente, são 180 mil toneladas. Mas é importante que tudo tem limitações, ou seja, não pode avançar além disso, isso já nessa fase inicial de negociações. Sem contar que os lobbies europeus são muito fortes, especialmente na França e na Irlanda, podem muito bem achar, e estão achando já desde o início que isso aqui é muita coisa. Já estão reclamando. Então isso vai esbarrar nas negociações e nas aprovações dos parlamentos internos de cada um dos países. Então tem muita água para rolar ainda, então é bom a gente conter um pouco do otimismo e, sobretudo, a questão aqui ambiental aqui no Brasil. O Brasil vai ter que fazer um esforço aqui não só de fazer o que tem que ser feito aqui, mas tem que mostrar lá fora o que está sendo feito, porque, como diz o próprio presidente aqui, existe uma certa psicose ambientalista aqui, especialmente na União Europeia. Ok, obrigada, Silmar. E a seguir, domingo de protestos em mais de 80 cidades em todos os estados e no Distrito Federal, em apoio ao governo Bolsonaro e em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E ainda, após impasse entre governos do Brasil, Alemanha e Noruega, o Fundo Amazônia voltará a ser discutido esta semana. Em instantes, os detalhes no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em alta de 0,1% a R$ 3,84. O Ibovespa alta de 0,4% aos 101.339 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago recuou 1,6% a $8,90 o bushel. Após o impasse entre os governos do Brasil, Alemanha e Noruega, o Fundo Amazônia voltará a ser discutido nesta semana. O fundo é responsável por captar doações para investimentos em ações de combate ao desmatamento na floresta. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve voltar a se reunir com a Embaixada da Alemanha e da Noruega nesta semana para discutir o destino do Fundo Amazônia. Os dois países que bancam o fundo resistem a mudanças que o governo brasileiro pretende fazer na gestão, diminuindo o número de conselheiros de 24 para 7 e deixando o governo em maioria na composição. As duas embaixadas já se posicionaram publicamente contra as mudanças. O governo admite ceder, mas insiste em dar um caráter mais enxuto e executivo ao colegiado. A Noruega já colocou 3 bilhões de reais no fundo, a Alemanha 192 milhões e o Brasil cerca de 17 milhões de reais. Mais de 80 cidades de todos os estados e do Distrito Federal registraram protestos em apoio ao governo de Bolsonaro e em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da Operação Lava Jato. O presidente Bolsonaro falou sobre as manifestações deste domingo pelo Twitter. Abre aspas, aos que foram às ruas manifestar seus anseios, parabéns mais uma vez pela civilidade. A população brasileira mostrou novamente que tem legitimidade, consciência e responsabilidade para estar incluída cada vez mais nas decisões políticas do nosso Brasil. Fecha aspas. E acompanhe agora a previsão do tempo para todo o país. O mês de julho começou cheio de destaques. Durante esta semana, tem queda acentuada na temperatura, expectativa de geadas, expectativa até de neve. Uma massa de ar polar intensa deve avançar e essa massa de ar polar não é vista desde 2013, ou seja, o frio vai ser intenso. Durante a terça-feira, no sul do Brasil, ainda deve chover. Uma frente fria ainda atua, provoca chuva especialmente nessas áreas entre o norte do Rio Grande do Sul, metade sul do Paraná. Expectativa de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia em áreas de Santa Catarina. No entanto, em todas as áreas mais claras do mapa, um dia de sol entre poucas nuvens por conta da atuação de duas massas de ar seco que inibem a formação das instabilidades. Pela manhã, temperatura mínima de apenas 8 graus em Porto Alegre. As temperaturas já são menores em áreas da campanha gaúcha. No período da tarde, calor intenso em áreas mais ao norte do Brasil, mas sensação de frio na região sul, máximas de apenas 17 graus. No decorrer desses próximos dias, ainda tem previsão de chuva. Aliás, a frente fria vai avançar, romper o bloqueio atmosférico. Tem chuva retornando até áreas produtoras no sul de Minas Gerais. Mas a chuva dura somente até a sexta-feira, porque no final de semana, queda acentuada na temperatura. E a seguir, Plano Safra 2019-2020 entra em vigor. Este é um dos destaques da entrevista da semana, ao vivo, com o diretor executivo da BAG, Luiz Cornacchione. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. A cotação do milho em Chicago
fechou em queda de 2,2%, abre a semana a $4,15 o bushel. Leve queda também na Bolsa de Valores, a B3. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas 3 praças pesquisadas. Vamos agora à entrevista da semana. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui Luiz Cornacchione, diretor executivo da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China e também o Plano Safra, que entra em vigor nesta segunda-feira. Seja muito bem-vindo, Cornacchione, ao jornal. Obrigado, Lira, pelo convite. É sempre ótimo estar com vocês aqui. Muito bom. Bom, começando então aí pelo destaque histórico, né, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A gente vem comemorando, né, esse acordo aí depois de 20 anos, mas como o Silmar até comentou no primeiro bloco, né, a gente deve levar aí um bom tempo ainda para começar a ver alguns resultados. Qual a sua expectativa? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, sem dúvida nenhuma, o Silmar colocou bem, a gente tem aí um tempo de tramitação. Primeiro precisamos receber todo o acordo, vamos ter que ler, mas tem todo um tempo de tramitação aqui no parlamento, aqui, nos vários países da Europa e nos países aqui do Mercosul, quer dizer, isso vai levar um tempo. E aí, obviamente, que nesse tempo, algumas coisas que ainda vão surgir, algumas dúvidas, alguns ajustes, é o momento de fazer. Mas eu sempre penso que nessa hora vai prevalecer, logicamente, o bom senso. Mas, acima disso, eu acho que a questão do otimismo é a gente realmente tem a comemorar pelo menos o fato do acordo. Eu acho que é um acordo que está sendo discutido aí fazendo 20 anos, é um acordo importante. A Europa é um destino importante de todo o mercado brasileiro, não só de agro, mas de outros produtos. Quer dizer, um acordo desse, logicamente, traz, em médio e longo prazo, uma expectativa importante. É importante você ter um acordo, ele te garante algumas coisas, reduz algumas tarifas, alguns impostos que hoje você pagaria, e, obviamente, que você, com o acordo na mão, você pode avançar em alguns investimentos, a coisa toda, porque você já tem, pelo menos, uma regra básica do jogo estabelecida. Então, eu acho que esse é o lado importante do acordo, e cabe aqui, obviamente, uma menção importante ao governo brasileiro, principalmente o governo brasileiro e os negociadores que lá estiveram. Não é fácil negociar um acordo dessa magnitude, então está todo mundo aí de parabéns, eu acho que foi um passo importante e abre, obviamente, expectativa para que a gente, no futuro, caminhe outros acordos com outros diversos setores e lugares que a gente pode fazer. A gente viveu aí um tempo atrás um enfraquecimento do Mercosul, né? Esse acordo mostra uma força assim, que está começando a entrar mais no bloco, mostra também um pouco a estabilidade da economia de alguns países, no caso aqui do Brasil, né? Porque a Argentina vem vivendo aí grandes problemas. O que isso denota, na sua opinião? Sem dúvida, Eliana. Primeiro, eu acho que traz aí, vamos dizer, o Mercosul para o jogo, né? Quer dizer, traz o Mercosul para o cenário do jogo principal, o que é muito importante. Como você diz, ele começou lá em 99, teve ali os avanços no início dos anos 2000, depois ele teve enfraquecimento, assim, ou pelo menos um resfriamento, e agora traz o Mercosul, e o Mercosul é importante. Acho que se a gente olhar o Mercosul como produtora de vários bens, inclusive agro, a gente tem aí uma participação significativa. Então, esse é o primeiro ponto. A gente volta no jogo, jogando de uma maneira bastante importante. A segunda foi, você colocou bem, hoje, por sinal, estamos fazendo aí 25 anos do Plano Real. Acho que isso é um marco histórico para o país. A gente tem algumas coisas para comemorar recentemente, além do acordo que assinamos semana passada, é o Plano Real, não tem dúvida, mudou o Brasil para tomar. E um acordo como esse só é possível numa economia estável. Então, quer dizer, como hoje a gente tem uma economia mais estável, uma inflação mais controlada e uma série de outras coisas, isso nos permite avançar em acordos. Sem isso, nós não estaríamos de maneira nenhuma conversando aqui sobre acordo comercial hoje, até porque teria outras preocupações do dia a dia. Pois é, bom, outro destaque internacional que a gente vem acompanhando é essa possível trégua, né, na guerra comercial entre Estados Unidos e China. O Brasil até veio se beneficiando um pouco disso, né, vendendo mais soja para a China, mas a longo prazo acho que isso não ia ser benéfico para ninguém, né? Assim, eu acho que de maneira nenhuma a gente tem que lembrar que Estados Unidos e China são as duas maiores economias do planeta, quer dizer, em todos os aspectos, eles são grandes, quer dizer, então você pode até se beneficiar no curto prazo, uma coisa que costuma dizer que é meio que nem voo de galinha, né? Um negócio muito curto, muito rápido, mas se a gente olhar numa perspectiva maior, é muito melhor que você tenha, principalmente economias grandes como a chinesa e a americana, uma estabilidade de relações, isso é melhor para todo mundo, acho que isso é melhor para a economia do planeta como um todo. Né? Se você começa a ter um desequilíbrio entre duas economias desse tamanho,
de alguma maneira vai afetar. Vai afetar a gente em posicionamento comercial, pode afetar a gente em crescimento, porque você pode ter, de qualquer maneira, quanto mais rígido ficar essa economia, mais difícil você vai ter para negociar com eles. Então, eu vejo essa notícia do fim de semana, principalmente em relação a essa trégua entre esses dois grandes países, como uma outra notícia positiva, além da questão do acordo com a União Europeia. Isso abre uma perspectiva da gente avançar e olhar mais de longo prazo, que é muito melhor do que você usar assim, qualquer coisa de curto prazo, que daqui a pouco acaba e a gente acaba tendo que voltar de novo às mesas e negociar tudo outra vez. Tá certo. Bom, como a gente falou, hoje entrou em vigor o novo Plano Safra 2019-2020. Na prática, então, os produtores rurais já podem ir às instituições financeiras para obter crédito. E a nossa equipe de reportagem fez, então, uma matéria aí mostrando alguns dos principais pontos. Vamos acompanhar. O seguro rural no valor de R$1 bilhão, mais do que o dobro de volume anunciado em anos anteriores, é considerado o ponto mais positivo do Plano Safra. É o maior já disponível para o seguro rural num país que é tropical e tem intempéries climáticos de geada, de seca, de chuva e há perdas de safra. Isso traz segurança ao produtor rural. Os R$500 milhões em empréstimos para a construção e reforma de casas no meio rural também era um pedido antigo do setor produtivo que agora foi atendido. Aqueles agricultores que tenham condições possam efetivamente construir suas casas, permanecerem no meio rural. E um agricultor não conseguia financiar uma casa para sua família viver com qualidade de vida. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária elogiou o ambiente para a tomada de investimentos, inclusive com a possibilidade de recursos do exterior, o que pode contribuir para que os empréstimos a juros livres tenham diminuição das taxas. Fazer chegar o dinheiro dos bancos no produtor a 17% e apelidá-lo de subsídio, não. Isso tem outro nome, isso é agiotagem. Os juros que estão sendo cobrados para produzir alimento no Brasil são impraticáveis, principalmente na concorrência do mercado. Que a taxa de juros deveria ficar igual à Selic, porque a taxa de inadimplência do crédito rural é muito baixa, em torno de 1,6%, e a geração de riqueza está na faixa de 1 para 4, mais ou menos. A união dos pequenos, médios e grandes produtores rurais num só plano agrícola não acontecia há 20 anos. Nós vimos a agricultura ser tratada como uma só no Brasil. Não como aquela agricultura do bem e agricultura do mal, mas a agricultura que todos nós queremos, cada um no seu patamar. Tá aí, então, vimos, né, a opinião em relação ao seguro rural com o aumento de crédito, a questão da taxa de juros, que gostariam que fossem menores, mas qual a sua percepção? Que foi um plano possível de ser entregue, Cornacchione? É um plano, vamos esquecer que esse é o terceiro plano dentro desse teto da responsabilidade fiscal. Então, inclusive, a própria concepção do plano mudaram um pouco a regra do jogo nesses últimos 2, 3 anos. Mas acho que veio dentro do que mais ou menos todo mundo esperava. Como a reportagem trouxe a questão do aumento do seguro para quase para 1 bilhão, mas isso é um ponto positivo. E o plano contempla coisas importantes. Nós temos lá o Pronaf, nós temos lá o Pronamp, né? Temos toda a linha de investimento de moderfrota, armazenagem e tal. Quer dizer, eu acho assim, o pacote do plano eu vejo como, no geral, positivo, mas o plano ele atende, obviamente, um pedaço do agro. Eu sempre costumo repetir que a gente vai ter que avançar, até pelo volume de dinheiro que o agro necessita, e outros mecanismos de financiação, mecanismos de mercado, de capitais, o mercado financeiro, para a gente, vamos assim, atender toda a demanda que o agro precisa. Mas o plano, assim, na minha visão, obviamente a questão de juros é sempre uma discussão, mas veio, acho que dentro do possível e vai atender, obviamente, principalmente uma camada importante dos produtores brasileiros, que tem uma parcela importante no agro brasileiro. Tá certo. Para a gente encerrar, né, temos aí já a metade do ano passado, já se passou. Você viajou com a ministra também naquela missão à Ásia. Qual a sua percepção hoje, assim, do Brasil lá fora, as oportunidades que a gente tem ainda para vislumbrar até o final desse ano? Bom, eu estive lá com a ministra, foi muito bom para estar na viagem. Acho que a gente percebeu o quão significativo o agro é para alguns países. Eu estive com a ministra na China, a minha avaliação foi uma viagem extremamente positiva. A ministra fez uma viagem, mostrou para a China o que a gente pode fazer e, obviamente, isso agora, a partir de agora, abre uma perspectiva da gente crescer, principalmente no mercado chinês. Eu acho que foi extremamente positivo essa missão e foi ótimo estar junto com ela lá. Tá certo, Cornacchione. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal. Obrigado, Lina. Quando precisar, é só chamar, a gente está aqui. Pode deixar. E obrigada a você também pela audiência e até amanhã.